Quero te falar hoje sobre 3 pessoas que você conhece muito bem. E todas elas estão dentro de você. Você, por vezes, acaba se perdendo de quem você é e até começa a relatar isso para os outros, quase dizendo que está numa crise de identidade, falando: meu Deus, eu já não sei mais quem eu sou. Caramba, eu fazia isso e agora não tenho mais gosto e eu não sei tomar decisões, não sei o que eu devo, o que não devo fazer. Na verdade, quem sou eu? E aí eu quero te falar sobre essas 3 pessoas, que elas se resumem em você. Mas que pessoas são essas? A partir da neuropsicologia, há uma compreensão de que dentro de nós existe o self. O self é a compreensão que nós temos sobre nós, né, de quem nós somos. E esse self ele pode se dividir em 3, onde há o eu ideal, aquilo que nós idealizamos, que nós queremos ser e buscamos, o eu real, que é aquilo que nós estamos sendo agora, e o eu devido, aquilo que nós acreditamos que os outros esperam que nós sejamos e nós acreditamos que devemos a eles tal comportamento, tal situação, e por isso precisamos mudar a nossa forma de ser e agir em prol daquilo que acreditamos dever para os outros, que os outros esperam de nós. A partir disso, vamos compreender essas 3 pessoas que se resumem em uma só, que somos nós, mas que quando entram em desequilíbrio, elas vão gerar muitas consequências negativas no nosso interior. Primeira coisa a ter clara é que esse self, esse eu, ele sofre mudanças naturais com o tempo. Nós, quando passamos pelo processo de desenvolvimento, vamos tendo relações interpessoais e também descobrindo coisas sobre nós sozinhos. Isso faz com que a gente acabe modulando a nossa personalidade, nosso jeito de pensar, de ver as coisas, de compreender o mundo como ele é, e assim criamos um mundo para nós, temos perspectivas próprias das pessoas e das situações, sempre influenciado pela cultura, pelo modo de como somos cercados e interagimos e aprendemos. Claro, essas influências existem, mas sempre há um filtro que esse self, esse eu, né, ele vai imprimindo e dizendo, para mim isso significa tal coisa. Ainda que a sociedade tenha essa compreensão, eu posso pensar diferente. E essa mudança ela vai acontecendo com o tempo naturalmente. Agora, o self real, esse self, né, que é o que nós somos hoje, ele está sob essas influências, mas nós precisamos ter claro que é exatamente isso que nós somos. Sem colocar e sem tirar. Mas eu gostaria de ser. Não, o gostaria de ser a gente fala daqui a pouco. Agora é o que nós somos. Como que você é, como que você fala, como você se veste, como que você compreende o mundo, seu pensamento político, seu pensamento religioso ou antirreligioso, antipolítico, enfim, todas as suas posições de como você é hoje, de como que você sente a vida, de como você sente todas as coisas à sua volta. Mas eu não gostaria de ser assim, Lucas. Tudo bem, mas você é. E como você é agora, nesse exato momento, esse self presente, esse self real. Isto é o que você é. Agora, é a partir desse self, a partir disso que você é, que nós precisamos olhar para os 2 outros polos, que é o self ideal e o self devido, esperado. Partindo para esse self ideal, aquilo que você sonha em ser, sonha conquistar, o que você quer se realizar e também a forma que você quer mudar, porque é verdade que nós estamos sempre mudando, mas quando nós percebemos que precisamos melhorar nisso, precisamos melhorar naquilo e damos passos ou projetamos e planejamos passos para alcançar essa mudança, nós estamos identificando o nosso self ideal e tentando nos aproximar dele. Então é muito importante identificar e criar passos para esse self ideal ser transformado em self real, presente. Agora, esse self real ele não pode, gente, de forma alguma se enquadrar dentro de um self ideal perfeito. Porque aí a gente vai se fechar no perfeccionismo e esse perfeccionismo ele vai empatar o jogo. Ao invés de gerar mudanças, ao invés de gerar uma evolução em nós, ele vai gerar muito mais um aprisionamento sempre na idealidade daquilo que eu quero ser, daquilo que eu quero alcançar, mas como qualquer pessoa que se prende ao perfeccionismo, de tão
perfeito, de tanta perfeição que eu quero alcançar e quero demonstrar e quero, na verdade, ver em mim, nunca vou estar satisfeito, nunca vou conseguir alcançar e transformar esse ideal em realidade. O ideal do real sempre vai ter as suas divergências e diferenças. Quando pensamos no self ou em qualquer coisa ideal, numa casa ideal, num trabalho ideal, a gente pensa sempre na idealidade sem as suas circunstâncias. Então, se você pensa, por exemplo, pensa aí num trabalho dos sonhos, na família dos sonhos, naquilo que você tem de ideal para a sua vida. Pensou? Beleza. Agora você não está acrescentando nessa idealidade as experiências da vida real, que vem junto com o combo, como a gente costuma dizer. Então, se eu penso numa família, em constituir família, vem os filhos, vem dificuldade financeira muitas vezes, vem dias que a gente acorda mal-humorado e não quer falar com ninguém, nós temos uma família, precisamos cuidar e interagir. Quando nós pensamos em um trabalho ideal, não costumamos prever aqueles coleguinhas que enchem um saco, aqueles coleguinhas que não trabalham e deixam tudo nas nossas costas, o aumento de salário que não vem, o chefe insuportável. Entende? Por quê? Porque estamos na idealidade. Estamos muito mais próximo de pensar uma perfeição do que esse ideal dentro do real. E aí quando chegamos até falar, caramba, isso que eu idealizava está se aproximando, mas não era tão bom quanto eu pensava. Mas não era tão assim, claro que não era, porque no ideal não tinha o que a realidade traz junto, né, com o seu sonho. Para e pensa um pouquinho na sua vida hoje. Eu gosto muito de fazer esse movimento com os meus pacientes, que é quantas coisas você sonhou há anos atrás e hoje é realidade. Assim como pode ser diferente a forma da gente pensar. Quantas coisas hoje são realidades na sua vida e que um dia você sonhou, um dia você batalhou, juntou dinheiro para conquistar. Se você tem fé, tem alguma religião, quantas vezes você orou, você pediu a Deus, você clamou por isso, e hoje você tem. E quantas vezes você reclama por isso que você conquistou? E que antes era um sonho que você lutou, batalhou para conquistar. Entendem? Então, fazemos aqui a primeira distinção. O self, o eu real, do presente, da realidade, o self e o eu ideal, daquilo que precisamos buscar, precisamos alcançar, mas sempre lembrando que ele não se enquadra numa perfeição a ser conquistada. Se a gente visa a perfeição, se a gente foca muito na perfeição, a gente vai cair no perfeccionismo. E isso é tão perigoso quanto você está desequilibrado no seu eu, né, no seu self real. E o terceiro é o self devido, como eu falava no início, bem resumido. Então as pessoas tendem a achar que sempre devem algo para alguém. Eu preciso entrar naquele ambiente sorrindo, eu preciso cumprimentar todo mundo, eu preciso sorrir mais, eu preciso ser mais descolado, eu preciso ser mais extrovertido. Não porque eu quero, mas porque eu penso que as pessoas esperam isso de mim. Porque eu acho que o jeito que eu sou, então o meu self real hoje, não satisfaz aqueles que estão à minha volta. Porque eu acho que o meu modo de agir, o meu modo de falar não está se adequando ao que os outros esperam que eu seja. Isso é sempre estar com um pensamento em dívida. É sempre você estar se cobrando em ser melhor e evoluir, não de forma saudável porque você deseja isso, mas porque você acredita que os outros esperam isso de você. Os outros esperam uma evolução de você, esperam aquele ideal que não pertence a você, mas pertence a elas, mas que você cria e terceiriza a motivação dessa evolução porque os outros esperam de você na sua cabeça. A questão é, se você começa a agir e a fazer as coisas sempre em dívida, a realização também ela não aparece. A satisfação ela nunca vai aparecer e nunca vai satisfazer de fato, porque o sentido não está presente em você, não é coisa que você realiza por você, porque não é por você, são pelos outros. E quando é pelos outros, não se sustenta somente. Ou seja, aí você pode falar assim, ah, Lucas, mas vamos imaginar um cenário de que você tenha
um familiar que você ama muito e esse familiar está doente, está no hospital e você precisa passar noites e noites lá, você fala, mas eu não quero, estou fazendo isso só por ele. Então eu acho que eu tenho uma dívida com ele. Não. A dívida por si só não sustenta as noites que você deseja e está passando no hospital. Mas o sentido que você coloca nisto, que não é uma dívida somente, mas é pelo apreço que você tem por aquela pessoa, pelo carinho, pelo amor e pelo reconhecimento. Reconhecimento é uma coisa, dívida é outra. A dívida pela dívida não sustenta sentido, não sustenta propósito, não nos faz também evoluir, crescer e sermos melhores. Tenha muito claro isso. Viver em dívida é como não viver. Você sempre vai ter que pagar alguém alguma coisa. E quanto você tem pagado com a tua vida, quanto você tem pagado com umas mudanças que não são desejadas por você, não fazem sentido para você, mas você acredita que deve isso aos outros. Vamos recomeçar de alguns pontos de vista, vamos começar a olhar para dentro de você e identificar o que é real, o que é ideal e o que você acha que é devido, porque os outros parecem cobrar de você alguma dívida que você não fez, você não comprou e não deixou de pagar, mas de alguma forma parece que sim. Vamos recomeçar, vamos dar passos atrás e olhar um pouco mais distante para esse cenário, para essa realidade. E para finalizar, eu quero também, a partir da neuropsicologia, mostrar para você como que os desequilíbrios entre esses selfies, tendo sempre o selfie real como referência, esses desequilíbrios eles geram consequências muito pesadas e muito sérias em nós. Veja, quando há uma discrepância, uma distância entre o selfie real, certo? E o selfie ideal, o que gera em nós é sempre depressão. Veja, quando há uma discrepância, uma distância muito grande entre o selfie real e o selfie ideal, quando eles estão desequilibrados, distantes, esse desequilíbrio pode gerar uma depressão, né, diversos níveis, desde a mais leve até uma mais agravada, a depender da forma de como você compreende essa cisão, esse rompimento entre o self real e o self ideal. Não estar satisfeito com a vida justamente porque não é a vida ideal que você gostaria, vai te levar, vai te aprofundando numa depressão séria, e por isso que é muito importante identificar desde já esse processo. Por outro lado, quando falamos da distância, da discrepância entre o self real, que é a nossa referência, e o self devido, a sensação de que devemos fazer, devemos entregar, devemos corresponder, quando há esse distanciamento e percebemos esse distanciamento, então é muito mais fácil de que caiamos em altos níveis de estresse e de ansiedade. Então primeiro foi a depressão, com distanciamento entre o self real e o self ideal, e agora o distanciamento do self real para o self devido, que gera o estresse e a ansiedade. Bom, eu gostaria que você olhasse com muito carinho para você e identificasse o seu self real. Ele é o que você é agora. Você está me assistindo e me ouvindo com o seu self real em primeiro plano. E você precisa identificar e ter consciência disso. Em segundo plano, deve estar sempre o self ideal e o self devido. Eles sempre vão estar aqui. Não quero dizer com esse vídeo, não quero que você saia daqui com a sensação de que pode se libertar deles e só vai existir o self real. Não, não somos assim. Somos formados de várias camadas e também o self ideal deve nos ajudar a evoluir, a buscar futuro, buscar uma idealidade que esteja próxima da realidade, e também o self devido nos ajuda nas inter-relações, nas habilidades sociais, com os atos de empatia, perceber que não estamos sozinhos nesse mundo. E sim, devemos aos outros não por dívida, mas devemos no sentido de que nós compreendemos que podemos dar para eles amor, carinho, respeito e tudo o que nós queremos também receber dos outros, certo? Convido você, se não está inscrito no meu canal, a se inscrever já, agora, com o seu selfie real, com o eu real que você é. Se inscreve no meu canal, compartilha esse vídeo com quem você acredita que pode ser ajudado ao me escutar. Estou gravando esse vídeo com a garganta muito inflamada, tá machucada,
Mas hoje eu pensei tanto sobre esse tema, que foi o tema da aula de psicologia que eu dei hoje, que eu cheguei em casa e falei, eu preciso muito gravar um resumo de tudo que eu falei na sala de aula e faço isso com o coração, ou seja, não porque eu acredito que eu estou devendo algo para você, mas porque me realiza, porque faz sentido para mim, eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouco desse conhecimento com você e eu espero poder estar te ajudando e, acima de tudo, ajudando a sua vida a buscar e a encontrar mais sentido. Muito obrigado e até a próxima.